para suas considerações sobre o tema Sistema Eleitoral Brasileiro, Eleições Municipais. Cumprimento a todos, inicialmente cumprimento a mesa diretora da casa, na pessoa do presidente Jorge Alberto, cumprimento e abraço cada amigo, cada amiga vereador, vereadora, e abraço todos os pocinenses que nos assistem aqui ou em casa. Foi-me pedido trazer uma palestra sobre as eleições municipais, o sistema eleitoral e as eleições municipais. Houve profundas alterações na legislação ambiental, na legislação eleitoral, força do hábito, nos últimos 4 anos, especialmente em 2017. Algumas dessas mudanças já entraram em vigor nas eleições de 2018. Outras, a maioria, entrará em vigor na eleição de 2020. Nós queremos mostrar em que medida essas mudanças vão atingir as eleições municipais para vereador. Este é o foco principal desta exposição. O objetivo destas mudanças, que foi classificada como uma mini reforma eleitoral, porque ela partiu da reforma da própria Constituição Federal e depois a legislação complementar e a lei ordinária também foram alteradas. O objetivo dessa mini reforma foi deixar o pleito mais transparente e deixar as eleições mais justas e igualitárias. Ou seja, equilibrar mais as oportunidades e chances de todos os candidatos. Nós vamos tratar basicamente desses 6 pontos que são as principais mudanças que os candidatos a vereador precisam conhecer. Em primeiro lugar, o fim das coligações partidárias proporcionais. Hoje, nesta eleição, só tem essa coligação para a majoritária, só para prefeito. Para vereador não tem coligação. O número de candidatos também mudou. Aumentou o número de candidatos, aliás, diminuiu o número de candidatos por partidos. Houve mudança também no domicílio eleitoral. O prazo modificou também. E, pela primeira vez, a legislação eleitoral vai definir o que é domicílio eleitoral. Antes se aplicava o conceito de domicílio civil, agora não, tem um conceito próprio definido em lei. Também mudou o financiamento de campanha. Eu quero chamar a atenção para esse ponto, porque com toda esse combate à corrupção no país, foi nessa parte de financiamento de campanha que mais ocorreram os casos de corrupção. E é exatamente o maior foco da justiça eleitoral, é neste ponto aqui. As mudanças na propaganda eleitoral, por conta das novas mídias e o marketing político. Vamos começar pelo fim das coligações, tá? Foi a modificação no artigo 17 da Constituição Federal, que só permite coligações para prefeito. Essa mudança traz, ou espera-se que traga, 2 consequências. Primeiro, fortalecimento dos partidos políticos. Por quê? Porque partido nanico pegava carona e conseguia, pelos votos dos candidatos dos grandes partidos, conseguia cadeiras de aluguel. Agora não. Se o partido não tiver força eleitoral, ele não vai pegar carona nos votos de outros candidatos e de outros partidos. E vai dificultar a eleição de candidato de partidos pequenos. Por que isso? É por causa da cláusula de barreira que foi estabelecida a partir da próxima eleição, 2022. Então, por conta disso, essas coligações proporcionais foram extintas. Um outro ponto é o número de candidatos a vereador. Antes, com as coligações, cada partido poderia apresentar o dobro do número de vagas.
Então, uma coligação, aqui são 13 vereadores, 11. Então, aqui, cada coligação poderia ter 22 candidatos. Agora não, agora é só por partido, cada partido só pode ter 11 mais metade, ou seja, cada partido só pode apresentar 17 candidatos. Então, diminui a concorrência, porque o partido pequeno não vai conseguir coeficiente eleitoral para eleger. E por isso fica inviável para quem quer ser candidato a vereador ou a reeleição, partido pequeno. Uma outra consequência é que, no máximo, só pode ter por sexo 70% das vagas. Por quê? Porque, no mínimo, cada um dos dois sexos, no mínimo, tem que ter garantido 30% das vagas. Então, se são 17 para um partido político, desses 17, 6 vagas tem que ser para um sexo. E, no mínimo, 6 vagas para outro sexo. Ou seja, nenhum dos sexos, vamos dizer, o masculino, ele não pode ter mais de 7 vezes 1, 7, 7 vezes 4, 49, 5, 12. Não pode ter mais de 12 candidatos homens num partido. Por quê? Porque as outras 6 vagas têm que ser para mulheres. Ou, se for o contrário, 12 vagas para mulheres e, no mínimo, 6 vagas para homem. Essa foi outra modificação que se trouxe, né, nessa mini-reforma. Chamando a atenção para as convenções partidárias. Elas têm que acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto e tem que se dar publicidade à ata da convenção. Então, a ata, antes de ser encaminhada à Justiça Eleitoral, tem que ter publicidade. Por favor. Um terceiro ponto, domicílio eleitoral. Houve outra mudança. Antes era 1 ano. Agora o domicílio eleitoral diminuiu para 6 meses. Significa que o prazo para a mudança do domicílio eleitoral vai terminar no dia 4 de abril. Tem um outro detalhe aqui. Como eu disse no início, antes o domicílio eleitoral não tinha definição legal e se aplicava o conceito de domicílio civil. O que é domicílio civil? Onde você reside, trabalha ou tem interesses econômicos. Agora, ele ampliou mais o domicílio eleitoral. Agora, além da residência, é onde você tem um vínculo político, onde você possa ter um vínculo econômico, onde você possa ter um vínculo social e até um vínculo familiar. Por exemplo, no conceito antigo, eu não teria mais domicílio eleitoral em Pocinhos. Não tenho bem de raiz, não trabalho aqui. Com esse aí, eu posso escolher. Então, eu teria domicílio eleitoral em Pocinhos, por causa da questão familiar, do vínculo político, já exerci mandato aqui, poderia ter em Campina Grande, porque eu já trabalhei como promotor em Campina Grande, poderia ter em Cuité, poderia ter em Boqueirão, então ficou muito vasto agora esse conceito. Então eu penso que não é mais de bom alvitre quem for candidato ou partidos políticos está preocupado com o vínculo político de outro. Por quê? Porque a legislação agora deixou muito aberto. Muito aberto, Então não vale a pena discutir mais isso. O quarto ponto é o financiamento de campanha nas eleições. Chama atenção para isso aqui. Você pode ganhar a eleição e perder o mandato por conta disso. Por quê? Porque hoje você tem 3 fontes de financiamento de campanha. É impossível você ser eleito sem prestar conta de despesa. É impossível hoje. Porque a legislação está bem especificando bem todos os gastos. Eu vou dar um exemplo. Se você não gastou nada com propaganda, com publicidade, com coisa nenhuma, mas usou seu carro e não declarou o gasto, você pode perder o mandato. Porque esse uso do seu carro, gasolina e deterioração do carro, tudo isso tem que ser quantificado pelo candidato. Então, o primeiro financiamento é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Isso só vem para grandes partidos e para as eleições majoritárias. A primeira vez que eu fui candidato foi em 86, a deputado estadual pelo PMDB. Éramos 54 candidatos. A primeira reunião depois da convenção foi avisar aos candidatos:
não tem um centavo do partido para vocês. Isso não mudou nada de 86 para cá. Você vai ter para um ou outro deputado federal que puxa voto, candidatos e os candidatos à majoritária. Eu até desconfio que os candidatos a prefeito de cidades pequenas não recebam. Por exemplo, os candidatos a prefeito aqui provavelmente não vão receber nada de fundo partidário. Então, não se peguem ou não foquem nesse primeiro, que não vai chegar. Mas os outros dois, as outras duas fontes de financiamento são fáceis. Primeiro, doação de pessoas físicas. Qualquer pessoa física pode doar para o candidato. E essa doação não pode ser superior a 10% do rendimento declarado no ano anterior. Então, quem agora vai declarar imposto de renda, tem lá a declaração de rendimentos. Se for doar mais do que isso, e você tiver dúvida, vamos lá, eu ganho 50 mil por ano e vou doar 10 mil reais, desconfie. Por quê? Porque você é quem pode pagar a conta. Você como candidato que recebeu a doação. E o outro, que é a novidade, é o financiamento coletivo. No crowdfunding ou as vaquinhas virtuais. Essa arrecadação já começa no dia 6 de maio, sem ter candidatos ainda. Então, se você é candidato a candidato, ou seja, aspirante a uma candidatura, você já pode começar. Tem uma resolução, a gente vai mostrar na frente, uma resolução do TSE que mostra como fazer isso. Esse arrecadador não pode ser você, tem que ser um terceiro. E é tudo em conta bancária. Os vereadores que têm o direito natural à renovação do mandato, nem o partido pode negar esse direito natural, vocês podem já usar isso a partir do dia 6 de maio. A partir do dia 6 de maio, essa captação de recursos pelas vaquinhas virtuais. Nesse financiamento de campanha, e a gente vai se deter mais um pouco nessa, porque é a parte mais difícil, mais complicada para quem é candidato, a arrecadação de recursos para a campanha eleitoral de qualquer natureza tem os pré-requisitos especificados na lei. Primeiro, para os candidatos, eu trouxe só para os candidatos, requerimento do registro de candidatura. Lembram que aquela vaquinha virtual, você pode fazer a partir do dia 6 de maio, que ainda não tem registro de candidatura. Porque o registro de candidatura vai ser a partir dos dias 5 de agosto. Mas você já pode fazer só aquela captação de recursos. Mas as outras captações do fundo partidário e a segunda, que é a individual, a oferta individual, só depois do registro de candidatura. Inscrição no cadastro. Você tem que fazer uma inscrição no CNPJ como candidato. É separado da sua inscrição como pessoa física. É um CNPJ só para candidatura. E abertura de conta bancária específica para a recepção dessas contribuições. A emissão de recibo eleitoral. Tudo que receber de contribuição, dê o recibo. Um recibo com o CPF, porque as contribuições só podem ser de pessoas físicas, de quem lhe deu. Por quê? Porque você vai precisar desse recibo na prestação de contas. É muito comum, e a gente enfrentou na eleição municipal de 2016 de João Pessoa, eu estava como promotor eleitoral na primeira zona da capital, que é a zona da propaganda. E a gente enfrentou alguns casos de candidatos a vereador em João Pessoa que faziam almoço, feijoada, para arrecadar fundos para sua campanha. E ele tinha que dar um recibo a cada um. Por exemplo, a feijoada é R$30 por pessoa. Ele tinha que dar um recibo de R$30 a cada um e ele tinha que documentar o custo da feijoada. Houve o caso de um jornalista, foi comigo o parecer, ele teve que devolver como multa todo o dinheiro que ele arrecadou, porque simplesmente ele esqueceu, não deu recibo a ninguém e nem tinha recibo do nota fiscal do que ele gastou. E foi no Hotel Tambaú, uma feijoada no Hotel Tambaú. Ele teve que devolver todo o dinheiro a título de multa que é previsto na legislação. Não prejudica a candidatura. E no caso dele, ele não foi eleito.
mas não prejudica a candidatura. Você não vai ficar inelegível por conta disso. Mas todo o dinheiro arrecadado você pode ter que devolver à Justiça Eleitoral como multa. Um outro detalhe: tudo que você receber de doação tem que ter uma valoração. Por exemplo, alguém lhe empresta um imóvel para fazer um comitê de campanha, muito comum. Um amigo empresta, ou empresta um carro. Eu vou lhe emprestar o carro para você fazer a sua campanha. Isso é muito comum em campanha política proporcional. Você tem que ter um custo, você tem que ter uma valoração. Olha, seu carro, se eu fosse alugar um carro para um mês de campanha, quanto eu ia pagar? R$3.000. Então você tem que fazer essa valoração e declarar, e dar o recibo dele. Ou seja, você tem que estimar em dinheiro quanto custa aquele apoio, mesmo que o apoio seja um imóvel ou um veículo. E as doações pela internet também precisam ser todas registradas com o recibo do doador. Ainda nesse tema, as doações financeiras devem ser comprovadas obrigatoriamente por meio do documento bancário que identifique CPF ou CNPJ dos doadores. CNPJ ainda está na lei, mas lembram que a Constituição não permitiu mais, então hoje é só o CPF. E um outro detalhe: não aconselho nenhum candidato a fazer isso pessoalmente. Você pode, no registro, indicar quem vai fazer a contabilidade da sua campanha. Então essa pessoa vai fazer a captação de recursos e fazer a prestação de contas. Não misture com a sua campanha, porque vai dar alguma coisa errada. Ou você vai se preocupar muito com essa parte legal e contábil e perder o tempo de fazer campanha, ou você vai fazer campanha e se prejudicar por conta disso. Então é bom separar. Pode indicar um terceiro, pode ser esposa, irmã, amigo, para fazer essa contabilidade. Os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais diretamente do sistema de prestações. No sistema de prestação de conta do TRE, da Justiça Eleitoral, vai ficar onde você fazer esses recibos das doações. Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica, concomitantemente ao recibo da doação. Cuidado, porque a prestação de contas, quando vai para a Justiça Eleitoral, manda-se para o contador e o contador vai ver essa parte formal. Ele não sabe lá se eu doei para você, se a sua esposa foi quem doou, ele não vai ver isso. Agora, ele vai ver a formalidade contábil. Os recibos são todos numerados. Então, você não pode ter um recibo terminado em, por exemplo, um recibo 111 no dia 5 de agosto e um recibo 109 no dia 10 de agosto. Você não vai poder fazer isso. Isso é esse erro formal vai prejudicar a sua prestação de contas. Qual é a consequência? A consequência é multa. Sempre você vai pagar multa. E as multas podem ir inicialmente de 5 mil a 30 mil reais por um erro formalidade contábil. E é permitida a doação através de cartão de crédito. Então isso é uma novidade boa para quem é candidato. Voltamos a insistir na emissão do recibo eleitoral. É obrigatória sempre, salvo nessas 3 hipóteses. Cessão de bens móveis, limitado ao valor de 4 mil. O empréstimo de uma moto, de um carro de som. Se você não vai pagar por isso, você tem, lembra que eu disse, tem que estimar quanto valeria aquilo, não pode exceder a 4 mil reais essa contribuição. Doações estimáveis em dinheiro entre candidato e partido decorrente do uso comum, tanto de sede quanto material de propaganda. É muito comum o partido fazer o material de propaganda e distribuir com candidatos. Nesse caso, tem que estimar qual é a parte de cada candidato. Por quê? Lembra que no início o objetivo dessa legislação é a isonomia entre os candidatos? Para você não dar 20 mil reais, por exemplo, de propaganda eleitoral. O partido não dá 20 mil a Edson e 5 mil ao outro. É isso que se quer coibir. Então, para todas essas doações, mesmo que não seja em dinheiro, tem que ser estimado o valor para ver o equilíbrio. E a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge, de seus parentes, até o 3º grau, para uso pessoal durante a campanha. Então, você tem que estimar em dinheiro, não precisa
dar recibo para você mesmo. Mas quanto eu vou gastar com o meu carro durante a minha campanha? Na prestação de contas, você vai colocar logo isso no registro de candidatura. No registro tem um documento que é a sua previsão de orçamento para a campanha. Você já tem que prever. No meu carro eu vou gastar de combustível, óleo e manutenção R$5.000. Não tem esse limite para o candidato, pessoal. Mas esposa, filhos, parente tem. O limite de gasto das campanhas dos candidatos ainda vai ser publicado. Vamos lá. A princípio, a lei fala que o limite de gasto do seu é o que você gastou na última campanha, acrescido de correção monetária a partir de julho de 2016 até julho de 2020. Então, é aquele gasto que você teve, mais a correção monetária desses 4 anos. Mas, como referência, o TSE, até julho deste ano, vai publicar um edital onde vai dizer pela população do município qual é o limite de gasto para vereador, qual é o limite de gasto para prefeito. Então isso vai ser publicado. Não pode exceder aquele limite de gasto. Isso vem em tempo ainda, por quê? Porque você só vai pedir o registro de candidatura em agosto. Lembra que as convenções podem ir até 5 de agosto? Então o pedido de registro de candidatura é a partir do dia 6 de agosto. Como o TSE vai publicar até julho, ele não publicou até hoje, mas vai publicar até julho, aí você vê, uma cidade com até 10 mil eleitores, 15 mil eleitores, 20 mil eleitores, acima de 50 mil, acima de 100, vai ter tudo isso lá no edital. Gastar recursos além dos limites estabelecidos, os limites estabelecidos no edital, os limites estabelecidos na sua última campanha para quem é candidato à reeleição. Sujeita o responsável ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido. Então você pode pagar até 100% do que exceder. Não, excedeu 20 mil, aí você vai pagar os 20 mil de multa. Dependendo da quantia e dependendo dos efeitos na votação, veja que nós temos aí 2 critérios objetivos para ser apurados a posteriori. Você pode ser processado eleitoralmente por abuso do poder econômico. Então vai depender. Porque isso, eu acho que para municípios do tamanho de Pocinho não tem muita relevância. Mas para uma cidade como João Pessoa, Campina Grande, São Paulo tem. Porque São Paulo, o limite de uma campanha para vereador é R$1 milhão. Então, se você gasta 3, 4 milhões, o abuso do poder econômico é fácil de provar. É diferente se gasta 10 mil e tu acha que tu gasta 15. Veja, não faz tanta diferença. Então, é caso a caso que vai ser analisado e é necessário que você se atenha àquele limite que vai ser publicado e ao limite que você gastou na campanha anterior para os que são candidatos à reeleição. E agora a gente passa para a propaganda eleitoral. Aqui também vai ter muita mudança. Eu acho que para o pessoal jovem, essas mudanças são bem-vindas por causa do uso das redes sociais. Para as pessoas mais vividas como eu, isso já seria um problema. Veja, a propaganda eleitoral só pode começar a partir do dia 16 de agosto. Lembram que a partir do dia 5, do dia 6 é que começa o registro de candidatura, então só vai 10 dias. Dia 15 terminou o registro de candidatura, por isso que no dia 16 pode conversar, porque só no dia 16 você vai ter candidato registrado. Então começa a propaganda no dia 16. Só tem um detalhe, na quinzena anterior, ou seja, nos primeiros 15 dias de agosto, você já pode fazer propaganda intrapartidária. O que é isso? Convencer os membros do diretório, os convencionais do seu partido, que você merece a cadeira. Então, essa propaganda que é permitida nos 15 dias antes, ela é para você convencer que deve ser dada uma vaga. Obviamente, isso não é um problema dos vereadores. Por quê?
porque o vereador tem o direito natural à reeleição. Mas qualquer outro que não tem mandato e quer ser vereador, a disputa por vaga no partido é grande. Primeiro, porque houve redução do número de candidatos por partido. Segundo, porque acabou-se a coligação. Então você vai ter muita gente dos pequenos partidos se filiando nos grandes partidos para disputar a vaga. Então você pensa num PSB, num PMDB, num PSDB, num Democratas. Esses partidos grandes nas cidades como Campinas, João Pessoa, Patos, vai ser briga de cego. Porque é muita gente querendo a candidatura com poucas vagas. Então é por isso que é permitida essa campanha eleitoral intrapartidária, dentro do partido, para que você consiga a vaga. Não é permitida propaganda política paga em nenhum momento, em rádio e televisão. Também é vedada a transmissão da convenção do partido em rádio e televisão ao vivo. É permitido o noticiário, ou seja, um jornalista chega lá, cobrir e depois publicar como notícia. Mas a transmissão da convenção ao vivo é proibido em rádio e televisão. Não configuram propaganda eleitoral antecipada. E isso é do interesse de vocês. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto. Desde que você faça tudo isso, mas não peça voto. A menção à pretensa candidatura, você numa entrevista, não, eu sou candidato natural à reeleição, não pediu voto, não tem problema. A exaltação das qualidades pessoais, eu me sinto qualificado para ser vereador em Pocinhos, porque eu faço isso, eu sou formado nisso. Ou seja, as suas qualificações pessoais, você dizer sim, você só não pode pedir voto, mas exaltar suas qualidades pode, inclusive as qualidades do adversário, principalmente, né? Pode exaltar. E os próximos atos também, que poderão ter cobertura no meio de comunicação, inclusive na internet. Os próximos atos que você pode praticar: participação de filiados a partido político ou pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates em rádio, televisão, na internet. Pode. O que você não pode é explicitamente pedir voto. A realização de encontros, seminários, congressos, os partidos políticos nas grandes cidades costumam fazer isso, em ambiente fechado e às expensas dos partidos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de política pública, plano de governo, tudo isso em seminário, congresso, a portas fechadas, também é permitido e não configura propaganda eleitoral antes do tempo. Também não configura propaganda eleitoral ilícita a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo. Vai ter uma prévia, vai ter a convenção, e você faz os santinhos pedindo aos convencionais uma vaga para se candidatar a vereador. Você só não pode pedir voto como vereador. Ou seja, eu sou candidato a vereador, vou ser candidato a vereador, quero o voto de vocês, isso aí não pode. Mas eu quero o direito de disputar a eleição. Você fazer campanha intrapartidária pedindo isso é legal. A divulgação dos atos de parlamentares e de debates legislativos, como esse que a gente está fazendo. Em qualquer época você pode fazer esse tipo de debate. Debate também dos atos parlamentares. Por exemplo, Edson conseguiu um caixão de defunto para fulano, uma ambulância para cicrano. Atos corriqueiros dos parlamentares, tanto na assistência ao povo, na fiscalização, como na produção legislativa, isso pode, a qualquer tempo, não configura campanha eleitoral fora de prazo. E, por fim, a divulgação do posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais, blogs, sítio eletrônico, pessoais, aplicativos. Por exemplo, o embate, só para dar um exemplo, o embate desse meu amigo com aquele meu amigo, o embate político, é natural, é normal, é da democracia e não configura propaganda política antecipada. Então é isso que a lei está mostrando. Por fim, a realização, às expensas do partido, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido político em qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Vamos fazer uma reunião hoje em Cacimba Nova para nós mostrarmos que o nosso partido, veja que o enfoque não é você mais, não é pessoal. Nosso partido pretende para Pocinhos isso. Você só não pode pedir voto nem para o candidato a prefeito, nem para o candidato a vereador. Mas o partido propõe para Pocinhos isso, discussões em reuniões, em sítios, em associações civis, pode ir tranquilo. E a campanha de arrecadação prévia de recursos naquela modalidade do virtual. Porque você só vai, aqueles dois primeiras formas de captação, a doação pessoal e a do fundo partidário, só pode depois da candidatura registrada, ou seja, só pode a partir de 5 de agosto. Mas aquela vaquinha pela internet pode começar agora em maio. Por isso, essa arrecadação, a campanha para arrecadação, não é propaganda ilícita ou a destempo. Nas hipóteses de todas aquelas 7, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, observando o disposto no parágrafo 4. O que é que diz o parágrafo 4? A campanha que se refere ao inciso 7, é aquele que você pode ir lá mostrando, fazer os debates. Poderá ocorrer a partir da captação de recursos pela internet, a vaquinha pela internet. Poderá ocorrer a partir do dia 15 de maio, observada a vedação do pedido de voto e a regra relativa à propaganda eleitoral na internet. Então, você tem que se abster em qualquer situação, é pedido de voto antes do registro de candidatura. Mas plataformas, qualidades pessoais, a disposição de ser candidato, tudo isso é normal e é regular. É vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição a veiculação de propaganda política no rádio ou na televisão, incluída, entre os outros, as rádios comunitárias, os canais de televisão que operem o HF e VHF, e por assinatura, e ainda a realização de comícios e reuniões públicas. Vejam, é só 48 horas antes da eleição, parece que é no dia 4 de outubro, então seria no dia 2, 3 de outubro e no dia 5 de outubro. Aquelas mesmas vedações que tinha anteriormente. Só que aqui, esse parágrafo único mudou as coisas. A vedação constante do CAP não se aplica à propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na internet, em sítio eleitoral, em blog, em sítio interativo social, ou em outros meios eletrônicos de comunicação do candidato, ou no sítio do partido da coligação, na forma prevista tal, observado o disposto no artigo 87. Sabe o que é isso? Se essa propaganda foi feita antes das 48 horas, por exemplo, se no dia 1º de outubro você publicou isso na rede social, no dia 2, no dia 3, no dia 4, ela vai estar lá. E aí não é ilícito. Você só não pode fazer a veiculação ou o impulsionamento no dia 2, 3, 4 e 5. Compartilhar ou impulsionar. Agora, se foi antes, até o dia 1º, é lista, mesmo que ela permaneça lá no blog, no sítio eletrônico, ela permanecer lá. O que vai se verificar é qual foi a data que foi postado, que foi impulsionado. Entenderam? Até no WhatsApp mesmo, as pessoas no dia da eleição pedem o voto, né? Não pode. Pode até o dia 1º, né? O 6º e último, marketing político. Aqui, dentre as principais novidades, são novidades para a eleição municipal, mas já foram utilizadas em 2008 e vocês conhecem o resultado. Impulsionamento de conteúdo nas mídias sociais e outras plataformas. Sabe o que é impulsionamento? É você pagar para ela ser publicada. É possível. Lembrem, só na época da campanha eleitoral, ou seja, depois do registro de candidatura, até 48 horas antes da eleição. Então, nesse período, você pode impulsionar pelas redes sociais a sua candidatura. Controle de gasto nas campanhas feitas pela internet. Todo aquele impulsionamento tem custo. Você tem que pegar recibo de tudo.
Você tem que ficar documentado que foi você que pagou e que está naquela verba ou naquele orçamento que você apresentou à Justiça Eleitoral com o registro de candidatura. Cuidado. Por quê? Porque se for impulsionado por terceiros que você não deu recibo como doação, aí quem foi beneficiado responde pela irregularidade. Doutor, licença, no caso da publicação, 48 horas antes, não pode, né? Não pode a partir de 48 horas antes da eleição. Significa que você pode até... Mas se um candidato... Não, ninguém. O candidato... Se eu publicar e a Justiça Eleitoral vai apurar, se você tinha conhecimento, não é que você autorizou, se você tinha conhecimento, você como beneficiário é quem vai responder. Se o eleitor publicar, você tomando conhecimento, você tem que avisar a Justiça Eleitoral. Ela é quem vai mandar tirar e punir. E é por escrito. Você deve fazer com o advogado do partido, fazer já um formulário comunicando isso, qual foi a mídia. Sim, o Pardal? Você já pode ir lá para ficar documentado. Teve uma campanha que um eleitor fez isso comigo e eu fui notificado para que ele tire. Se ele não tirar, é só penalizado. Perfeito. Exatamente isso aí. Vedação de uso de fakes e robôs. Robô é quando você abre várias contas com nome fictício, terceiro. E fakes são as notícias falsas. Gente, não é esse o caminho. Remoção de conteúdo nos meios digitais. A Justiça Eleitoral vai mandar remover e isso pode causar, dependendo do conteúdo, pode causar direito de resposta ou crime. Aqueles crimes contra a honra, é muito comum. Eu vou terminar dando um exemplo que aconteceu em João Pessoa e como aqui a gente aconselha que tratem. Naquela parte das mídias, nós temos o impulsionamento de conteúdo nas mídias sociais, Twitter, Facebook, Instagram, blogs. É permitido o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral nas mídias sociais mediante pagamento. É permitido, desde que contratado diretamente com as plataformas. Então você faz o contrato na própria plataforma, vocês são craques nisso já. Na própria plataforma você quer impulsionar. Uma coisa é eu botar notícia, outra coisa é aquela notícia ir para prioridade, ficar tantos dias. Então isso você paga. A própria plataforma lhe dá o recibo daquele contrato. Você só pode contratar. O que é que se quer evitar com isso? Que você contrate pessoas ou empresas para fazer isso por você. Então você mesmo é quem contrata. É permitido o pagamento de ferramentas de busca. Quando você entra no Google, não tem... tem várias ferramentas de busca. Você bota um termo lá e ela vai. Você pode colocar a sua campanha